Deus a todos, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bom, é o seguinte, nós estamos produzindo esse vídeo aqui porque, embora um pouco tarde, eu creio que, eu não pude fazer antes porque eu estava correndo atrás, de recuperar aquilo que a gente tinha procurado, fazer durante o ano passado e tudo, recuperar um pouco o prejuízo. Então agora, como, graças a Deus conseguimos dar um pequeno avanço, eu falei, já é hora então de a gente poder dar uma pequena esclarecimento, dar um pequeno esclarecimento a respeito do que aconteceu, desde quando houve o 8 de janeiro, comigo e com os patriotas, com a Fátima, com o David, com a Lisa, com vários outros patriotas também, que aconteceu durante esse período. Bom, o que acontece? Tudo começou no dia 8 de janeiro mesmo, por volta das 21 horas. Eu fiquei sabendo que a Fátima foi presa, e de que os 2 ônibus de lá, que estavam lá, vieram para cá. E eu sabendo disso, eu tentei me informar para saber se tinha ficado alguém lá, e como eu não obtive resposta, e a resposta foi negativa, que provavelmente todo mundo tinha voltado, eu disse assim, eu falei, você não abandona uma pessoa que você chama de amigo e patriota. Então eu decidi, entrei em contato com o marido dela, com o Luiz, entrei em contato com a minha esposa e falei, olha, aconteceu isso com a Fátima, ela não tem ninguém lá para ajudá-la, eu estou subindo para poder auxiliar naquilo que for possível. Imediatamente eu estava em Campinas nesse dia, eu dei meia volta, eu estava trabalhando em Campinas de Uber, eu dei meia volta, informei, inclusive o marido dela me agradeceu e tudo, informei minha mãe, informei todo mundo, minha esposa, e no mesmo dia eu fui, chegando em Brasília por volta da 1h mais ou menos da tarde, do outro dia, não sabia de nada, não tinha informação de nada, a única informação que eu tinha era de alguns patriotas que estavam descendo juntamente com o ônibus, que os ônibus tiveram problema também. Chegando lá em Brasília, esse primeiro custo foi eu e minha mãe, fomos nós, que eu coloquei gasolina imediatamente, sem falar nada, eu já pus e já fui, foi uma coisa automática. Chegando em Brasília, fiquei sabendo mais ou menos da situação dela, pus lá no GPS, fui até o presídio, e lá acabei também testemunhando a chegada de mais ônibus que estavam chegando lá do ginásio da Polícia Federal. E lá mesmo, Deus abençoe, eu comecei a procurar advogado, conseguimos uma chamada doutora Kelly, entrei em contato com ela, fui lá na pensão onde estava todo mundo lá, encontrei também lá 2 amigos, encontrei o Crepaldi com a sua esposa, e então procurei saber do que tinha acontecido e pedi para a advogada para poder, por favor, nos ajudar. E ela, a princípio, ela ajudou em pro bono, então eu falei, olha, uma vez que você não vai cobrar nada nesse primeiro momento, então eu vou te ajudar naquilo que você precisar. Se você precisar se deslocar para lá, para cá, para poder ver a respeito do processo, eu achei que era mais do que justo acompanhá-la, poder levá-la, porque ela estava fazendo, uma vez que ela estava fazendo nesse primeiro momento sem cobrar nada. Então eu comecei a andar para lá e para cá com ela, fomos saber do processo, fomos saber de como que ela estava, e para mim a minha prioridade naquele momento era fazer com que a Fátima soubesse que eu estava lá e de que ela tinha uma pessoa para auxiliá-la naquilo que era possível auxiliá-la, em tudo. Certo? Porque eu imagino que deve ser terrível você ser preso sem ter cometido crime e ainda por cima se ver abandonado ou não ter ninguém lá. Então a minha prioridade foi o bem-estar e salvaguarda da vida dela enquanto estava lá em Brasília. Então aí o que acontece? Eu comecei a ir com a advogada para lá e para cá, a gente começou a se deslocar e aí começou a ver esses gastos. Eu cheguei a rodar 300 km por dia, a volta de 300 km por dia. E aí a Cláudia, aqui de Bauru, que é, para além de irmã nossa da igreja, era sobrinha da Fátima, tudo,
mobilizou, juntamente com outras pessoas, mobilizou para poder nos ajudar para que eu pudesse ficar lá em Brasília. Nesse primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu já fiquei sabendo que ela precisava de roupa, que ela tinha que comprar roupa. Então eu já procurei imediatamente uma farmácia para comprar sabonete, para comprar, né, as coisas, e me informaram que na rodoviária tinha lá uma pessoa que fazia cobal, que eu nem sabia o que era cobal, para poder levar. Procurando essa pessoa, não era o dia dessa pessoa estar lá, então eu fui obrigado a gastar, né, no supermercado, gastar nas coisas. E então nesse primeiro momento eu procurei juntar tudo, pedi para que a advogada fosse visitá-la para que desse a informação de que ela não estava sozinha lá na prisão, de que tinha alguém lá para poder auxiliá-la em todas as maneiras possíveis. Bom, passado um tempo, né, a advogada realmente assumiu, porém a OAB começou a apertar, né, nesse meio tempo nós tivemos todos esses gastos. Nós fizemos a volta de 50 cobals, ou seja, um saco com camiseta, com roupa íntima, com chinelo, com sabonete, com creme, hidratante, com sabão em pó, com sabão para lavar roupa, com bolacha, com tudo aquilo que a gente poderia, num primeiro momento, mandar. A princípio, não podia mandar comida e depois foi permitido que mandasse bolacha para lá. E também dinheiro. Uma vez a cada 15 dias era permitido mandar R$ 50 por cada pessoa. Depois eles cortaram isso daí porque também tiraram a lanchonete lá, a coisa que tinha lá dentro. E então foi isso. Nós tivemos todos esses gastos. Eu rodei demais. Eu rodei em 3 meses que eu fiquei lá. Eu rodei a volta de 24 mil quilômetros. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se dá para ver direito. Isso aqui são a foto de nós produzindo os cobals que foram para o presídio. Eu creio que dá para ver, né? Aí, isso aqui é só uma das fotos. Nós produzimos 50 de todas dessas daí, e foi para Fátima, foi para Lisa, foi para o David, foi para a maioria também depois os patriotas que eu também ajudei. Ô Jorge, deixa eu só cortar um pouquinho. Lembrando, pessoal, desculpa eu cortar o Jorge aqui. Lembrando que o Jorge só começou a ajudar o pessoal porque eu pedi. Porque até em princípio ele falava para todo mundo que a prioridade dele era a minha tia. Exatamente. Só que eu falei para ele que não tem que ser a prioridade só a minha tia, porque era muitos presos. Era muitos, e todos amigos meus. Eu fiquei 18 dias no acampamento lá em frente ao quartel e eu fiz muita amizade. Então todos os meus amigos estavam presos. 2 aqui de Bauru, 1 de Minas Gerais. Então, e outras cidades ali próximas também foram presos. Então eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, ajuda essas pessoas, que nem a Lisa não tinha como a família estar lá junto, lá em Brasília. O David, mesma coisa. O Mineirinho, também aqui, que né? é o Endriel, também não tinha como saírem da cidade deles de Araxá e ir lá para Brasília. Não tinha condições. Então eu falei pro Jorge, Jorge, pelo amor de Deus, ajuda meus amigos, ajuda quem você puder. Então, o pessoal que me mandou Pix, mandava para... Tem um ou outro que mandava para ajudar a minha tia. Mas a maioria dos Pix que eu arrecadei era para ajudar todos que estavam lá. Então todos os Pix que eu mandei pro Jorge, que eu arrecadei, a maioria era para ajudar todos que estavam ali presos, quem ele pudesse ajudar. Então eu consegui Pix para ajudar a Lisa e o David a voltar embora para Bauru. 2 patriotas, um de Limeira e um de Campinas. Também veio junto. O marido da Lisa também mandou o dinheiro para ele poder para ajudar na gasolina e no pedágio. Exatamente. Ele também precisou gastar com coisa para eles comerem, porque fazia muitos dias que eles não comiam.
né? Exatamente. Então, Tá certo que foram os primeiros a sair, mas fazia muito tempo que eles não comiam, fazia quase um mês que eles não comiam nada, direito, assim, não comia exatamente. direito. Então, eu falei pro Jorge, ajuda eles, pelo amor de Deus. E foi o que o Jorge fez. Foi aí que o Jorge começou a fazer COBOL para todo mundo, para várias pessoas, e conseguimos ajudar todo mundo. Conseguimos até, para montar COBOLs, conseguimos arrecadar doação de roupa, absorvente, calcinha, tudo, bolachas, como que fala? Creme hidratante, sabonete, exatamente. shampoo, condicionador. Exatamente. Nós aqui em Bauru conseguimos, através de uma colega minha, patriota, ela conseguiu arrecadar com umas senhoras e tudo isso para poder montar os cowboys e para poder enviar esses cowboys a esse pessoal, entendeu? Exatamente. Então só esse cowboy que veio, essa ajuda aqui em Bauru que o Jorge conseguiu montar, foi mais de 50. Não foi só esses 50. Foram mais. Ele fez muito mais com esses. Foram mais. Entendeu? O que acontece? Vamos voltar um pouco. E esse vídeo que a gente está fazendo é uma prestação de contas para aqueles que doaram, que fizeram doação, né, que fizeram o Pix para me ajudar. Bom, lá eu tinha que comer, tinha que morar, porque também era cobrado a estadia, né? Somente nos primeiros dias a senhora lá da pensão falou, olha, esses primeiros dias você não precisa, mas depois, né? Então tinha estadia, tinha comida, tinha combustível, tinha meus pneus que se acabaram, eu fui obrigado a comprar um jogo de 4 pneus novos, que acabou, 3 a 4 trocas de óleo, porque eu rodei 24 mil quilômetros, vocês têm uma ideia como é que não é você em 3 meses rodar isso. Então o que acontece? Realmente teve bastante gastos, né? Eu fui obrigado a me ver, e num determinado momento a doutora Kelly falou, olha, não, eu posso ir lá visitar, mas aí eu estou sendo obrigado agora a cobrar R$250 cada visita. Bom, fora isso, o que acontece? Enquanto a gente pôde, também tem a professora Regina, que também arrecadou, entendeu? Ajudou a fazer a arrecadação também para a montagem dos cobols. Então, assim, foram várias pessoas. Eu realmente falei para a Cláudia, falei, Cláudia, a minha prioridade aqui é a Fátima. E aí a Cláudia falou, não, Jorge, tem mais patriotas aqui que a gente precisa de ajudar. Aí eu abri o escopo, abri o leque para poder ajudar os outros também, né? Porque são patriotas, e 2 era daqui, né, de Bauru, daqui da região. Então eu também me dediquei a eles. Mas a princípio, realmente, a minha prioridade era ver que a Fátima estava bem cuidada, bem psicologicamente, de saúde e tudo. Bom, fora isso dos cobais, nós tivemos também que comprar remédios, principalmente porque a Fátima precisava e os outros patriotas também precisavam, uma vez que chegou ao ponto do presídio não ter mais todos os remédios para poder atender a necessidade de todos. Então, juntamente com isso, nós também fizemos uma arrecadação e também compramos remédio. Eu lembro que eu cheguei a dar R$700 no meu cartão de crédito, depois, claro, foi reposto, mas eu lembro que a minha parte para poder ajudar foram R$700 no cartão de crédito para poder comprar os remédios. Fora isso, com o passar do tempo, a doutora Kelly realmente não pôde mais atender. Aí eu informei a família, todos os dias eu fazia vídeos, eu mandava, eu explicava a situação, fazia vídeos internacionais para que também ajudasse os patriotas internacionalmente, fazia vídeo em francês, fazia vídeo em inglês, para que todos soubessem da situação que estava lá dentro. Inclusive eu mesmo verifiquei, quando chegou o caminhão da comida, a hora que abriu as portas vinha aquele cheiro de azedo. Então não é mentira que eles comiam comida estragada, que não comiam direito. Tá? Eu mesmo senti, porque eu estava lá na porta do presídio. Eu passei 3 meses de plantão. Ou era no presídio, ou era conversando com os deputados, ou era conversando com o advogado, ou era conversando com o pessoal do próprio presídio para poder deixar entrar bolacha, para poder deixar entrar roupa. Somente para a Fátima foi de 4 a 5 cobaus que nós fizemos. Somente para a Fátima. Desses, um não chegou, porque eu acho que se extraviou no meio do caminho, que era
um daqueles que tinha mais coisas. Eu acho que eu não posso dizer porque eu não sei. Só sei que não chegou nela, nós tivemos que repor, mas foram 5, se eu não me engano, 5 cobaltos que foram para ela durante esse tempo todo em que ela esteve lá que eu pude arranjar. Bom, fora isso, o que acontece? Aí depois eu, sem advogado, falei, Cláudia, agora, né, eu informei a família, e aí a Cláudia conseguiu encontrar o Dr. Hélio Júnior. Ela falou, Jorge, tem o Dr. Júnior aí, você entra em contato com ele, que ele vai dar continuidade, ele vai ajudar não somente a Fátima, mas também a Liz, o David, dos outros patriotas que era possível. Então, desculpa, só pode falar. Mais um momento, mais um que eu quero enfatizar. Os advogados lá, até a doutora Kelly estava cobrando 17 mil reais. Os advogados, a maioria era de 20 a... Teve advogado que cobrou 50 mil reais, né? Teve advogado que chegou a cobrar 50 mil. 50 Teve mil pessoas que eu vi relato, e esse relato é verídico, de que ela tinha um anel, relógio de ouro. Eles tiveram que tirar na janela do ônibus ainda, antes de chegar lá no coisa, e já entregar para poder começar a pagar. Teve advogado que chegou a cobrar 100 mil para poder pegar a causa de cada patriota. Então, Isso daí eu vi relatos e realmente eu creio que é verídico. Então, assim, né, aí quando eu consegui, quando eu falei com o Dr. Hélio Júnior, como eu já tinha amizade com ele, eu não tinha tanta amizade com ele, mas com um outro amigo dele, que era, a gente chamava ele de Tio Marmita lá em Brasília. Tio Marmita, muito bacana. Ajudava a gente muito lá em Brasília. Gente muito boa. E ajudou ajudou muito a gente lá em Brasília. Foi o que mais me ajudou. E aí ele falou, porque você já falou com o Júnior, com o Dr. Júnior? Eu falei, ainda não. Aí fui e falei com o Dr. Hélio Júnior. E aí o Dr. Hélio Júnior, no começo, ele não ia cobrar. Ele não ia cobrar para atender a minha tia também. Só que o que aconteceu? O Dr. Júnior começou a ser perseguido. Exatamente. E aí ele teve que cobrar pelo menos próximo à tabela. Então, ele tinha que cobrar um valor aproximado da tabela. Ele cobrou o valor mais baixo que tinha na tabela. Exatamente. Dos advogados. O mais baixo que tinha. E aí a família não tinha esse dinheiro ali de uma hora para outra. Então, como que foi? O Luiz, ele desde o começo falou que não podia ir, que ele estava com dores, que ele estava ruim, que ele não podia, e que Deus abençoava ia abençoar muito o Jorge, porque o Jorge estava se propondo aí e ajudar, e ele também ajudou também, o Luiz ajudou também. Aí o que aconteceu? O Luiz foi e fez um empréstimo para pagar o Dr. Hélio Júnior. E uma das filhas dela, ele fez um empréstimo de 10 mil, parcelado em acho que 200 e pouco por mês, 300 reais por mês, uma coisa assim. E uma das filhas dela deu 3 mil reais, depois cobriu um valor desses 3 mil reais para pagar o Dr. Hélio Júnior. E aí foi que deram o dinheiro pro Dr. Hélio. E o Dr. Hélio, quando já no começo que ele pegou a causa da minha tia, ele já deu estadia pro Jorge não ter que pagar mais, porque era 200 reais por dia que o Jorge pagava de estadia. Fora comida, fora várias outras coisas que ele pagava. Exatamente. Espera só um pouquinho, Cláudia. Vou explicar mais ou menos essa parte. Conversando com o Dr. Hélio Júnior, que se demonstrou uma pessoa exquisita, uma pessoa, olha, extremamente atenciosa, educada, dedicado, se interessou pela causa dessa causa da Fátima e dos outros patriotas. E eu expliquei para ele a minha situação. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu sou de Bauru, estou sem poder trabalhar porque tem mais essa. Eu não podia trabalhar lá, eu trabalho de Uber aqui e o Uber simplesmente não funciona para mim fora do estado de São Paulo. Então quem está no estado de São Paulo só pode trabalhar no estado de São Paulo. Em Brasília eu não tive como trabalhar.
Eu só fui conseguir trabalhar nas últimas 3 semanas antes de eu voltar para cá. Porque o Uber não permite que você trabalhe fora do estado, a não ser que você mude. Uma outra coisa que é importante eu lembrar também, que quando, assim, né, Deus abriu as portas, quando eu fui tirar a documentação, eles exigiam o nada consta dos 27 estados. Como era em Brasília, eu tinha que ter o nada consta criminalmente em todos os outros estados para que eu pudesse visitar a Fátima, para eu poder entrar num presídio. Normalmente isso levaria uns 6 meses. Deus abençoou que em semanas, Deus abençoou que eu consegui. O pai do Júnior foi comigo, falou assim, não, você está morando em casa, nós vamos passar o seu endereço lá para casa, né, lá de casa. E aí o que que acontece? Passando, Deus abençoou que acho que em 1 ou 2 semanas já estava pronta a documentação e eu já pude visitar a Fátima pela primeira vez. Falando um pouco agora do Dr. Júnior, eu vou falar uma verdade. Abaixo de Deus ele é um herói. Não só para mim, como para Fátima, como para os outros patriotas, porque ele realmente teve dedicação, ele se doou. Porque eu acompanhei depois, junto com o Júnior, todos os passos que nós tínhamos que fazer para poder ajudar a Fátima e os outros patriotas. Então, teve noites que ele passava sem dormir, teve noites que ele ia dormir muito tarde fazendo a preparação de tudo. E, inclusive, muitas das vezes ele deixava final de semana e tudo trabalhando para poder ajudar. Então, olha, eu vou falar uma verdade. O Júnior, o tio da marmita são heróis, tá? São heróis. E ele me ajudou, falou, não, Jorge, você vai estar aqui gastando, você não está trabalhando, faz o seguinte, olha, eu vou falar com meu pai, minha mãe, se puder você fica lá. E aí Deus abençoou que eu pude ficar lá, o que também, vou falar uma grande verdade, me trataram com grande dignidade, me trataram como se fossem familiares deles, me trataram com todo amor, com todo carinho. E eu fui bem acolhido, muito bem acolhido lá. Então o que acontece? Já me aliviou uma parte. Aliviou também na parte de doações, porque eu já não precisava mais pagar 50, 75, 100 reais só para poder dormir. Fora comida, fora combustível, fora as outras coisas. Bom, continuando. Uma outra coisa que aconteceu foi, chegou a hora de trocar os pneus, trocar óleo, né, pagar a prestação do carro. Chegou a hora e eu não tinha. Então, graças a Deus, Deus abençoou que a minha mãe chegou a pagar mais do que uma prestação do carro, pagou para eu poder trocar só os pneus ficarem R$ 1.600, só os pneus. Que eu tive que trocar, porque chegou uma hora que o pneu estava, eu falei, vão me prender aqui ou o pneu vai estourar no meio da rua. Eu não posso continuar dessa maneira porque não tem condições mais, chegou a hora, tem que trocar. E eu tive que trocar o pneu, tive que trocar os óleos, tive que pagar a prestação do carro, e a minha mãe, a prestação do meu carro está em R$ 2.095. Naquela altura estava R$ 2.095. Então o que acontece? Também a minha mãe me ajudou muito em tudo isso, demais, porque eu não conseguiria ficar lá sem poder trabalhar, me dedicando 24 horas para poder dar auxílio logístico, para poder dar auxílio para os advogados. Eu não fui só na colmeia, eu fui na colmeia e na papuda. Muitas das vezes eu ia com o Dr. Júnior porque ele estava fazendo um grande favor, embora, né, o preço que ele cobrou não é nada comparado ao que os outros advogados cobraram, não é nada. Então, como ele também estava fazendo esse favor, eu estava morando na casa dos pais dele, então também eu me vinha na obrigação de poder ajudar em tudo aquilo que era necessário. Então eu ia com ele muitas das vezes na papuda, eu ia com ele no escritório dele, eu ia com ele onde fosse necessário. Onde for, eu falei, doutor, onde a gente precisa de ir? Por quê? Porque a dedicação que ele demonstrou para comigo, para com a Fátima, para com os patriotas, não tem igual. Não tem igual. Né? Eu vou deixar minha mãe falar um pouco agora, que minha mãe pode confirmar essas informações. Né, mãe? É verdade. Vendo ele estar nessa situação, o povo todo nessa situação, o que eu pude fazer da minha parte, eu ajudei. Ajudei sim, pagar vários cotas do carro, ajudei, às vezes até na alimentação dele, alguma coisa que precisava lá, ajudei a pagar as contas dele, porque tem as contas aqui também, ele estava trabalhando para poder pagar as contas com o Uber, aí nesse caso ele não podia mais trabalhar, as contas começaram a acumular, eu fui ajudando e ele fez o que ele fez por amor aos patriotas, ele não pensou nele, ele não pensou na família, ele não pensou na esposa, na família, na gente, em quem ficou aqui. E eu achei que ele merecia, e os patriotas também. O que eu pude, da minha parte, eu ajudei bastante. Eu estou com as contas todas no cartão para pagar,
muita coisa que eu precisei. Tá? Eu estou até sem cartão para falar a verdade, mas eu consegui, não me arrependo, porque eu acho que ele estava fazendo, ele foi, no começo ele foi pela Fátima, porque ele não sabia que tinha mais dos demais. Depois que ele soube, aí ele continuou lá para ajudar a todos os demais. Exatamente. E eu fiz a minha parte, o que eu pude fazer, eu fiz, sem contar com o que ia acontecer comigo no futuro. Então, mas Deus vai preparar e dá tudo certo. Ah, se Deus quiser. Então tem outra coisa também. A minha esposa ficou aqui e ela teve que arcar com as contas da casa. 3 meses aqui, ela teve que arcar. Eu fui e voltei, mas pela necessidade. E ela arcou sozinha com as contas todas da casa. Luz, água, gás, comida, tudo aquilo que a gente tinha que pagar aqui, ela arcou sozinha nesses 3 meses. Então também tem o sacrifício da minha esposa que teve aqui, entendeu? Que também, sozinha, né? E que também ajudou. Bom, então, o que acontece? Eu tenho, para aqueles que fizeram doação, para aqueles que quiserem, eu tenho a minha conta aberta. Pode mandar, pode perguntar, eu posso imprimir o extrato da minha conta sem nenhum problema e vou mostrar para aqueles que fizeram a doação de Pix, com certeza, porque está lá todos os gastos. Uma das noites que eu estava lá, eu falei, bom, eles estão deixando eu dormir aqui, se fosse contar a quantidade de noites que eu dormi lá na casa do Júlio, multiplicar por R$200, daria mais de R$7.000. Daria mais de R$7.000 se eu tivesse pagando um quarto, um hotel, ou então alguma coisa durante esses 3 meses. Então teve um dia que eu resolvi, eu falei, não, deixa eu fazer um agrado para eles. De vez em quando eu comprava pão, o café da manhã de todos, pão, leite, queijo, essas coisas assim, que eram coisas normais. Às vezes eu comprava, muitas das vezes não, muitas vezes eu comia lá também, tá? E não pagava. E muitas das vezes eu falei, não. E teve um dia que eu falei, não, deixa eu fazer um jantar, uma vez que eu sou cozinheiro. Falei, deixa eu fazer o jantar para vocês. Então eu comprei uma carne, comprei algumas coisas e fiz um jantar para eles, que eles gostaram bastante. Eu achei que era o mínimo que eu podia fazer para poder agradecer uma família tão querida, uma família que me acolheu sem me conhecer, acolheu um estranho, simplesmente pela indicação do próprio filho. Acolheu, eles não sabiam quem eu era, qual era a minha índole, qual era o meu caráter, e eles me receberam de braços abertos. Então eu achei mais do que justo, pelo menos uma noite ou 2, fazer um jantar para eles, uma coisa simples, nada de extravagâncias, lembrando né? que esse dinheiro, quem mandou para você, o dinheiro que você fez esse jantar foi a Cidinha. Exatamente. Eu que mandei o dinheiro em agradecimento a esse pessoal que fez tanta coisa pelo meu filho e por todos, né? Então, assim, eu fiz esse jantar e faria de novo, não me arrependo. Eu ajudaria de novo, eu passaria tudo que eu passei de novo, eu não me arrependo. Entendeu? Não me arrependo. Por quê? Porque era a vida de pessoas que estavam envolvidas, a vida de pessoas chamadas de amiga, patriotas, entendeu? Que merecem o nosso respeito, a nossa consideração pela luta que estão tendo. Então, assim, eu faria tudo de novo se fosse necessário. Eu também faria. Ajudaria tudo de novo. Então, assim, para mim, eu creio que se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, por favor, pode vir. Eu tenho impresso o meu extrato bancário dessa época, tá lá o que entrou, o que gastou, quanto gastou, gasolina, eu gastei demais gasolina, combustível, porque eu tinha que ir, tinha que voltar, todo dia eu estava rodando com o carro, entendeu? E teve também o auxílio lá com os cobals que a gente precisou. Então, assim, tudo que eu pude fazer, nós fizemos. Nós fizemos, todos nós. Todos nós fizemos. Então, assim, fica aberto para vocês, sem nenhum problema. Aquele que fez doação, eu queria ver onde você gastou. Olha, tá aqui. Tá ok? Eu tenho impresso ali, tudo, se for o caso, a gente vai na conta, eu imprimo novamente o extrato bancário. Porque eu acho que quem não deve, não teme. Então, assim, eu acho assim... se a coisa foi usada honestamente, foi usada para que eu ficasse lá, para poder me manter. Teve noite que eu dormi no carro. Teve noite lá que eu dormi no carro. Teve horas assim que eu ia lá para a OAB e eu ficava o dia todo lá esperando informação para saber o que ia acontecer com a Fátima, se ela ia ser transferida, se não ia ser transferida, o que o advogado podia fazer, quais eram as informações que os outros advogados estavam recebendo que eu pudesse utilizar em prol da Fátima. Então eu ficava de plantão lá na OAB, em frente da Colmeia, tem uma OAB lá, tem um escritóriozinho da OAB, justamente para poder colher informações, saber como eu poderia ajudar
né? E o que é que estava acontecendo. Então, assim, eu tenho vários vídeos que eu coloquei, né, de acordo com aquilo que ia acontecendo, de acordo com os fatos, com os acontecimentos lá de dentro. Então, assim, esse vídeo é só uma pequena explicação, uma prestação de contas para todos vocês que nos ajudaram, para todos vocês que fizeram possível a minha estadia lá em Brasília durante esse tempo todo. E se eu começar a nomear aqui, eu vou passar a noite inteira nomeando, porque eu sei que foi bastante gente que ajudou, entendeu? Então, para mim, assim, é importante eu dar esse esclarecimento, dar essa declaração, entendeu? Dessa prestação de contas com o dinheiro que foi doado de Pix para vocês, para que eu pudesse me manter e fazer a parte logística também para o auxílio para a Fátima, para o auxílio para as outras pessoas, tá bom? Cláudia, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Lembrando que os 2 primeiros cowboys, o Jorge teve que pagar com o dinheiro do Pix que a gente arrecadamos. Exatamente. Aí, o dinheiro, esses 2 primeiros cowboys deu no valor mais ou menos de R$600, que era R$300, 300 e pouquinho cada um. Mais ou menos. Então deu mais ou menos uns 600 e pouco, quase R$700. Nós conseguimos arrecadar com a rifa, porque a gente não conseguimos terminar a rifa, concluir a rifa. Então nós conseguimos arrecadar com a rifa em torno de uns R$800, mais ou menos, com a rifa. Fora o que deram, teve acho que 2 pessoas que deram um valor à parte, em dinheiro, à parte. Eu tive até que comprar roupa para mim mesmo, porque para poder entrar lá no presídio, Tem eu que ser precisava bom, ter né? calça branca, cueca branca sem etiqueta, chinelo branco, camiseta branca. Então eu não tinha nada disso. Eu também tive que comprar para mim também, para que eu pudesse entrar no presídio, para que eu pudesse visitar a Fátima. Então teve também esse gasto comigo. E sem contar que as roupas que o Jorge teve que comprar para ela lá, que as filhas delas mandou o dinheiro, essas roupas, lá as lojas são todas caras e longe. Caras e longe, exatamente. Lojas, só para quem foi para Brasília sabe. Quem teve em Brasília sabe. E aí tem um shopping com um mercado assim, que lá foi ali que você comprou, não foi? Também. Tem um shopping, que é lá o shopping acho que de Goiânia, se eu não me engano. Tem também a rodoviária, que eu também comprei as primeiras coisas. Eu tive que comprar na rodoviária pela urgência de entregar para ela roupa, porque ela estava sem roupa, ela não tinha o que trocar, não tinha o que vestir. E como a própria cadeia exige que seja tudo branco, eu tenho certeza de que ela estava sem roupa para poder trocar nos primeiros dias. Então eu também tive a preocupação em comprar imediatamente para que ela não tivesse falta desses artigos de primeira necessidade lá dentro. Então o primeiro e o segundo cobal eu tive que realmente fazer uma parte na rodoviária, uma parte no shopping, uma parte em lojas, porque muitas vezes você não encontrava tamanho e você não encontrava só branco. Mesmo assim ainda tinha que cortar a etiqueta, tirar as coisas da embalagem original e passar para saquinhos que nem shampoo, creme de cabelo, sabão em pó, sabão em pedra, você tinha que tirar da embalagem e colocar em saquinhos transparentes. Tinha todo esse trabalho também que a gente tinha que fazer. E era urgente que ela precisava desses itens lá. Então esses primeiros cobais realmente ficou isso daí. E depois os outros foram com as outras doações. Com as doações. Não, mas a roupa, ele comprou a parte que foi as filhas delas que mandou o dinheiro e ele comprou as roupas para ela. Exatamente. Itens de meia, era meia, calça, ainda teve calça que ficou larga para ela porque ela emagreceu muito, ele teve que comprar outra, né, porque ele tinha uma numeração, mas ela tinha emagrecido. Então teve que comprar outra numeração. Exatamente. Não dava pra pegar de volta e comprar de novo. Porque tinha que cortar a etiqueta. Uma vez que cortou a etiqueta, eles não trocam. Dava pra pegar de volta e trocar. Então tinha que comprar outra e ela acabava tendo que passar para outra pessoa aquela calça. Então foi bem complicado essas coisas. Partes íntimas também ele teve que comprar. Calcinha, sutiã, porque as que a gente tinha arrecadado, a gente arrecadou um monte de calcinha, sutiã, tudo, branco. Servia. Só que não servia para ela, era tudo Não pequeno, servia. era tudo tamanho pequeno. Então serviu para as outras, mas não serviu para ela. Exatamente. Então ele teve que comprar, e lá a gente sabe que é tudo caro. Calcinha, sutiã,
Lá É não muito é caro, barato. gente. Não é barato. Lá Brasília não é barato em lugar nenhum, Não. gente. Não é barato. E então teve muita coisa assim que esses gastos, né, que a família teve também. Então são muitas coisas, só que toda vez que ele ia comprar alguma coisa, ele fazia o vídeo e falava, ó, Exatamente. eu vou comprar isso, isso e isso. Aí Exatamente. aí a filha mandava o dinheiro, ele mandava o comprovante, comprava o que tinha que comprar, mostrava no vídeo e mostrava o comprovante do que ele comprou. Então tudo isso foi bem esclarecido. Só não viu quem não quis. Então, e são coisas, são coisinhas assim. Brasília é muito grande. Brasília, todo lugar que você vai rodar é muito distante. É tudo caro, é tudo complicado. Brasília é complicado. É o distrito mais complicado que tem é Brasília. Para se andar e para se viver também, eu acho. Então é muito complicado tudo lá. É tudo muito longe, né? Gasta muito combustível. E outra coisa também que eu queria falar. Ele fala que não, mas no dia que ele fez o vídeo, que foi lá, que cobrou os deputados e senadores, que foi lá apontar o dedo que eles não estavam indo para lá ver os presos, que os presos estavam sofrendo com a comida, com tudo lá, que eles estavam sofrendo. Os patriotas estavam lá desassistidos, né? Morrendo a míngua. E que é obrigação dos deputados e senadores também de direita de estar lá, porque todos os patriotas que estavam lá também tinham votado neles. Então eles tinham direito de pelo menos ter a visita dos deputados e senadores de direita. Então quando o Jorge fez esse vídeo num dia, dali 2 dias foi o Cleitinho, o Sanderson, foi também o Nicolas Ferreira. Magno e aí Malta. começou a abrir o leque para todos os outros deputados e senadores de direita irem para lá também. Porque eles não estavam indo. Então eles começaram a ir porque o Jorge deu a cara para bater e falou, vocês têm que ir lá, vocês têm que ver com seus próprios olhos o que o seu povo está sofrendo. Exatamente. O que os patriotas estão passando. Vocês têm que ver o que está acontecendo. E aí foi quando eles começaram a ir. O Jorge fala que não é ele, mas eu tenho certeza que foi... Eu acho que não, mas... Não, foi. Ele fez o vídeo falando que fez isso num dia, dali 2 dias os deputados chegaram lá, então quem que foi, né? E ainda falaram que porque a família foi lá, amigos da família foi lá. E quem que é amigo da família? É o Jorge. Exato. Então é isso que eu queria enfatizar. São gastos, a gente conseguimos arrecadar. Para minha tia foi pouco dinheiro. Da rifa, de algumas pessoas que deram, não foi muita coisa que a gente arrecadamos no Pix. A maioria que chegou em mim e falou, eu quero ajudar, eu vou ajudar, eu quero fazer parte disso, foi para ajudar todos os patriotas, não era só um. Era para ajudar tanto a minha tia, tanto a Lisa, tanto o David, tanto quem aparecesse, que foi quando eu falei para ele, ó, os patriotas estão ajudando, mas não estão ajudando só a minha tia. Até porque muitos nem conheciam a minha tia. Entendeu? Mas ajudaram todos os patriotas que estavam presos. Então, quem ajudou, até a arrecadação do Cowboys, que inclusive não coube na minha tia, tudo que recebemos foi para ajudar todos. Era para ajudar todos os patriotas. Uhum. Então, foi feito o Cobol para todas as patriotas lá dentro, na Comélia. E alguns a gente conseguimos direcionar para Papuda, né? Então alguns foi para Papuda, mas a maioria foi para Comélia. Exatamente. A maioria que a gente conseguimos arrecadar foi para Comélia. E um pouco só a gente conseguimos fazer cowboys para Papuda. Mesmo porque lá na Papuda não era admissível creme hidratante de cabelo, não podia.
shampoo não podia. Então era só sabão, sabão em pó, outras coisas que era possível, que não estava sendo usado na colmeia, foi mandado para Papuda. Só quer falar alguma coisa mais? Eu tenho o extrato do banco de muitas coisas que eu paguei também. Se alguém quiser, eu posso tirar os extratos e enviar para pessoa, para vocês que Com colaboraram, certeza, certo? com certeza. Inclusive de troca de pneus, de óleo, de muita coisa, muitas contas, as outras contas. Tá bom. Então, olha, obrigado pela atenção de vocês. Fica aqui, né, essa pequena prestação de contas. E se alguém quiser, nós estamos aqui à disposição, né, para poder esclarecer qualquer dúvida. Deixa eu só enfatizar uma coisa antes de terminar. Desculpa, gente. É que muitos devem perguntar o que você fez com as coisas da rifa. Como a gente não terminamos a rifa, eu dei o que eu arrecadei da rifa, eu dei para minha tia, tá? Tá aí. Então tá com a minha tia, e eu dei para ela fazer o que ela quiser, como se fosse um presente de todos vocês, de quem ajudou, né, na rifa, porque a gente não terminamos a rifa. Muitos falavam pra mim, mas você devia ter feito mais barato, a R$10. Só que a gente não podia fazer a R$10 porque a gente precisava de dinheiro. Muito dinheiro. Porque as coisas a gente sabe que não era barato. Então por isso que eu tinha feito a rifa a R$30. Mas conseguimos um dinheiro pra dar uma ajuda legal pra ela, que é quase uns R$800 mais ou menos que a gente pegamos com a rifa. Tudo que vinha pro meu Pix eu mandava pra minha prima e a minha prima guardava esse dinheiro e aí ela passava, de acordo com a necessidade do Jorge, aí ela passava esse dinheiro para ele. E assim foi feito. Então, essa é a prestação de contas que a gente tinha de dar a vocês, falar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente e a gente esclarece a dúvida que vocês tiverem, tá? Então, aqui tá tudo certo. O meu celular, ele quebrou, né, a tela, eu tenho que trocar a tela, mas se alguém precisar, eu tenho o extrato do meu banco também, porque teve gente que me deu em dinheiro, então eu fiz o Pix para minha prima, tem Pix que eu fiz diretamente pro Jorge, e esse dinheiro eu repus desses Pix que eu tirei da minha conta. Então é isso aí. Tá Era bom? só uma prestaçãozinha de contas. Gente, Deus abençoe. Fiquem, né, com a paz de Deus e qualquer coisa estamos aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos e o que precisar de querer saber mais alguma coisa, eu tenho extratos dos bancos, é só chamar que a gente coloca tudo certinho para vocês. E agradeço Deus a todos, boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bom, é o seguinte, nós estamos produzindo esse vídeo aqui porque, embora um pouco tarde, eu creio que, né, eu não pude fazer antes porque eu estava correndo atrás, né, de recuperar aquilo que a gente tinha procurado, né, fazer durante o ano passado e tudo, recuperar um pouco o prejuízo. Então agora, como, né, graças a Deus conseguimos dar um pequeno avanço, eu falei, já é hora então de a gente poder dar uma pequena esclarecimento, dar um pequeno esclarecimento a respeito do que aconteceu, né, desde quando houve o 8 de janeiro, né, comigo e com os patriotas, com a Fátima, com o David, com a Lisa, com vários outros patriotas também, que aconteceu durante esse período. Bom, o que acontece? Tudo começou no dia 8 de janeiro mesmo, por volta das 21 horas, eu fiquei sabendo que a Fátima foi presa, né, e de que os 2 ônibus de lá, que estavam lá, vieram para cá. E eu sabendo disso, eu tentei me informar para saber se tinha ficado alguém lá, e como eu não obtive resposta, e a resposta foi negativa, que provavelmente todo mundo tinha voltado, eu disse assim, eu falei, você não abandona uma pessoa que você chama de amigo e patriota. Então eu decidi, né, entrei em contato com o marido dela, com o Luiz, entrei em contato com a minha esposa
e falei, olha, aconteceu isso com a Fátima, ela não tem ninguém lá para ajudá-la, eu estou subindo para poder auxiliar naquilo que for possível. Imediatamente eu estava em Campinas nesse dia, né? Eu dei meia volta, eu estava trabalhando em Campinas de Uber. Eu dei meia volta, informei, inclusive o marido dela me agradeceu e tudo, informei, né, minha mãe, informei todo mundo, minha esposa. E no mesmo dia eu fui, chegando em Brasília por volta da 1h mais ou menos da tarde do outro dia. Não sabia de nada, não tinha informação de nada, a única informação que eu tinha era de alguns patriotas que estavam descendo juntamente com o ônibus, que os ônibus tiveram problema também. Chegando lá em Brasília, esse primeiro custo foi eu e minha mãe, fomos nós, que eu coloquei gasolina imediatamente, sem falar nada, né? Eu já pus e já fui, foi uma coisa automática. Chegando em Brasília, fiquei sabendo mais ou menos da situação dela, pus lá no GPS, fui até o presídio, e lá, né, acabei também testemunhando a chegada de mais ônibus que estavam chegando lá do ginásio da Polícia Federal. E lá mesmo, Deus abençoe, eu comecei a procurar advogado, conseguimos uma chamada doutora Kelly, né, entrei em contato com ela. Fui lá na pensão onde estava todo mundo lá. Encontrei também lá 2 amigos, encontrei o Crepaldi com a sua esposa. E então procurei saber do que tinha acontecido e pedi para a advogada para poder, por favor, nos ajudar. E ela, a princípio, ela ajudou em pro bono, então eu falei, olha, uma vez que você não vai cobrar nada nesse primeiro momento, então eu vou te ajudar naquilo que você precisar. Se você precisar se deslocar para lá, para cá, para poder ver a respeito do processo, eu achei que era mais do que justo acompanhá-la, né, poder levá-la, porque ela estava fazendo, uma vez que ela estava fazendo nesse primeiro momento sem cobrar nada. Então eu comecei a andar para lá e para cá com ela, fomos saber do processo, fomos saber de como que ela estava, e para mim a minha prioridade naquele momento era fazer com que a Fátima soubesse que eu estava lá e de que ela tinha uma pessoa para auxiliá-la naquilo que era possível auxiliá-la, em tudo. Certo? Porque eu imagino que deve ser terrível você ser preso sem ter cometido crime e ainda por cima se ver, né, abandonado ou não ter ninguém lá. Então a minha prioridade foi o bem-estar e salvaguarda da vida dela enquanto, né, estava lá em Brasília. Então aí o que acontece? Eu comecei a ir com a advogada para lá e para cá, a gente começou a se deslocar e aí começou a ver, né, esses gastos. Eu cheguei a rodar 300 km por dia, né, a volta de 300 km por dia. E aí a Cláudia, aqui de Bauru, né, que é, né, para além de irmã nossa da igreja, era sobrinha da Fátima, tudo, mobilizou, juntamente com outras pessoas, mobilizou para poder nos ajudar para que eu pudesse ficar lá em Brasília. Nesse primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu já fiquei sabendo que ela precisava de roupa, que ela tinha que comprar roupa. Então eu já procurei imediatamente uma farmácia para comprar sabonete, para comprar, né, as coisas, e me informaram que na rodoviária tinha lá uma pessoa que fazia cobal, que eu nem sabia o que era cobal, para poder levar. Procurando essa pessoa, não era o dia dessa pessoa estar lá, então eu fui obrigado a gastar, né, em supermercado, gastar nas coisas. E então nesse primeiro momento eu procurei juntar tudo, pedi para que a advogada fosse visitá-la para que desse a informação de que ela não estava sozinha lá na prisão, de que tinha alguém lá para poder auxiliá-la em todas as maneiras possíveis. Bom, passado um tempo, né, a advogada realmente assumiu, porém a OAB começou a apertar, né. Nesse meio tempo nós tivemos todos esses gastos. Nós fizemos a volta de 50 cobals, ou seja, um saco com camiseta, com roupa íntima, com chinelo, com sabonete, com creme, hidratante, com sabão em pó, com sabão para lavar roupa, com bolacha, com tudo aquilo que a gente poderia, num primeiro momento, mandar. A princípio, não podia mandar comida e depois foi permitido que mandasse bolacha para lá. E também dinheiro. Uma vez a cada 15 dias era permitido mandar R$50 por cada pessoa. Depois eles cortaram isso daí porque também cortaram
tiraram a lanchonete lá, a coisa que tinha lá dentro. E então foi isso. Nós tivemos todos esses gastos. Eu rodei demais. Eu rodei em 3 meses que eu fiquei lá. Eu rodei a volta de 24 mil quilômetros. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se dá para ver direito. Isso aqui são a foto de nós produzindo as cobais os cobaus que foram para o presídio. Eu creio que dá para ver, né? Aí, isso aqui é só uma das fotos. Nós produzimos 50 de todas dessas daí, e foi para Fátima, foi para Lisa, foi para o David, foi para a maioria também depois os patriotas que eu também ajudei. Ô Jorge, deixa eu só cortar um pouquinho. Lembrando, pessoal, desculpa eu cortar o Jorge aqui. Lembrando que o Jorge só começou a ajudar o pessoal porque eu pedi. Porque até em princípio ele falava para todo mundo que a prioridade dele era a minha tia. Exatamente. Só que eu falei para ele que não tem que ser a prioridade só a minha tia, porque eram muitos presos. Eram muitos, todos amigos meus. Eu fiquei 18 dias no acampamento lá em frente ao quartel e eu fiz muita amizade. Então todos os meus amigos estavam presos. 2 aqui de Bauru, 1 de Minas Gerais, então, e outras cidades ali próximas também foram presos. Então eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, ajuda essas pessoas, que nem a Lisa não tinha como a família estar lá junto, lá em Brasília. O David, mesma coisa. O Mineirinho, também aqui, que é o Endriel, também não tinha como saírem da cidade deles de Araxá e ir lá para Brasília. Não tinha condições. Então eu falei pro Jorge, Jorge, pelo amor de Deus, ajuda os meus amigos, ajuda quem você puder. Então o pessoal que me mandou Pix, mandava para... Tem um ou outro que mandava para ajudar a minha tia. Mas a maioria dos Pix que eu arrecadei era para ajudar todos que estavam lá. Então, todos os Pix que eu mandei para o Jorge, que eu arrecadei, a maioria era para ajudar todos que estavam ali presos, quem ele pudesse ajudar. Então, eu consegui Pix para ajudar a Lisa e o David a voltar embora para Bauru. 2 patriotas, um de Limeira e um de Campinas. Também veio junto. O marido da Lisa também mandou o dinheiro para ele poder para ajudar na gasolina e no pedágio. Exatamente. Ele também precisou gastar com coisa para eles comerem, porque fazia muitos dias que eles não comiam, né? Exatamente. Então, tá certo que foram os primeiros a sair, mas fazia muito tempo que eles não comiam, fazia quase um mês que eles não comiam nada, direito, assim, não comia direito. Então, eu falei pro Jorge, ajuda eles, pelo amor de Deus. E foi o que o Jorge fez. Foi aí que o Jorge começou a fazer cobol para todo mundo, para várias pessoas, e conseguimos ajudar todo mundo. Conseguimos até, para montar cobols, conseguimos arrecadar doação de roupa, absorvente, calcinha, tudo, bolachas, como que fala? Creme hidratante, sabonete, exatamente. shampoo, condicionador. Exatamente. Nós aqui em Bauru conseguimos, através de uma colega minha, patriota, ela conseguiu arrecadar com umas senhoras e tudo isso para poder montar os cowboys e para poder enviar esses cowboys a esse pessoal, entendeu? Exatamente. Então só esse cowboy que veio, essa ajuda aqui em Bauru que o Jorge conseguiu montar, foi mais de 50, não foi só esses 50. Foram mais. Ele fez muito mais com esses. Foram mais. Entendeu? O que acontece? Vamos voltar um pouco. E esse vídeo que a gente está fazendo é uma prestação de contas para aqueles que doaram, que fizeram doação, né, que fizeram o Pix para me ajudar. Bom, lá eu tinha que comer,
tinha que morar, porque também era cobrado a estadia, né? Somente nos primeiros dias a senhora lá da pensão falou, olha, esses primeiros dias você não precisa, mas depois, né? Então tinha estadia, tinha comida, tinha combustível, tinha meus pneus que se acabaram, eu fui obrigado a comprar um jogo de 4 pneus novos, que acabou, 3 trocas de óleo, 3 a 4 trocas de óleo, porque eu rodei 24 mil quilômetros, vocês têm uma ideia como é que não é você em 3 meses rodar isso. Então o que acontece? Realmente teve bastante gastos, né? Eu fui obrigado a me ver, e num determinado momento a doutora Kelly falou, olha, não, eu posso ir lá visitar, mas aí eu estou sendo obrigado agora a cobrar R$ 250 cada visita. Cada visita. Bom, fora isso, o que acontece? Enquanto a gente pôde, também tem a professora Regina, que também arrecadou, entendeu? Ajudou a fazer a arrecadação também para a montagem dos cobols. Então, assim, foram várias pessoas. Eu realmente falei para a Cláudia, falei, Cláudia, a minha prioridade aqui é a Fátima. E aí a Cláudia falou, não, Jorge, tem mais patriotas aqui que a gente precisa de ajudar. Aí eu abri o escopo, abri o leque para poder ajudar os outros também, né? Porque são patriotas, e 2 era daqui, né? De Bauru, daqui da região. Então eu também me dediquei a eles. Mas a princípio, realmente, a minha prioridade era ver que a Fátima estava bem cuidada, bem psicologicamente, de saúde e tudo. Bom, fora isso dos cobais, nós tivemos também que comprar remédios, principalmente porque a Fátima precisava e os outros patriotas também precisavam, uma vez que chegou ao ponto do presídio não ter mais todos os remédios para poder atender a necessidade de todos. Então, juntamente com isso, nós também fizemos uma arrecadação e também compramos remédio. Eu lembro que eu cheguei a dar R$700 no meu cartão de crédito, depois, claro, foi reposto, mas eu lembro que a minha parte para poder ajudar foram R$700 no cartão de crédito para poder comprar os remédios. Fora isso, com o passar do tempo, a doutora Kelly realmente não pôde mais atender. Aí eu informei a família, todos os dias eu fazia vídeos, eu mandava, eu explicava a situação, fazia vídeos internacionais para que também ajudasse os patriotas internacionalmente. Fazia vídeo em francês, fazia vídeo em inglês, para que todos soubessem da situação que estava lá dentro. Inclusive, eu mesmo verifiquei, quando chegou o caminhão da comida, a hora que abriu as portas, vinha aquele cheiro de azedo. Então, não é mentira que eles comiam comida estragada, que não comiam direito. Tá? Eu mesmo senti, porque eu estava lá na porta do presídio. Eu passei 3 meses de plantão. Ou era no presídio, ou era conversando com os deputados, ou era conversando com o advogado, ou era conversando com o pessoal do próprio presídio, para poder deixar entrar bolacha, para poder deixar entrar roupa. Somente para a Fátima foi de 4 a 5 cobals que nós fizemos. Somente para a Fátima. Desses, um não chegou, porque eu acho que se extraviou no meio do caminho, que era um daqueles que tinha mais coisas. Eu acho que, eu não posso dizer porque eu não sei. Só sei que não chegou nela, nós tivemos que repor, mas foram 5, se eu não me engano, 5 cobals que foram para ela durante esse tempo todo em que ela esteve lá, que eu pude arranjar. Bom, fora isso, o que acontece? Aí depois eu, sem advogado, falei, Cláudia, agora, né, eu informei a família, e aí a Cláudia conseguiu encontrar o Dr. Hélio Júnior. Ela falou, Jorge, tem o Dr. Júnior aí, você entra em contato com ele, que ele vai dar continuidade, ele vai ajudar não somente a Fátima, mas também a Liz, o David, dos outros patriotas que era possível. Então, desculpa, só pode falar. Mais um momento, mais um que eu quero enfatizar. Os advogados lá, até a doutora Kelly estava cobrando R$17 mil. Os advogados, a maioria era de 20 a... Teve advogado que cobrou R$50 mil, né? Teve advogado que chegou a cobrar 50 mil. Teve pessoas que eu vi relato, e esse relato é verídico, de que ela tinha um anel, relógio de ouro. Eles tiveram que tirar na janela do ônibus ainda, antes de chegar lá no coisa, e já entregar para poder começar a pagar. Teve advogado que chegou a cobrar 100 mil para poder pegar a causa de cada patriota. Então, isso daí eu vi relatos e realmente eu creio que é verídico. Então, assim, né, aí quando eu consegui, quando eu falei com o Dr. Hélio Júnior, como eu já tinha amizade com ele, eu não tinha tanta amizade com ele, mas com um outro amigo dele,
que era a gente chamava ele de Tio Marmita lá em Brasília. Tio Marmita, que muito bacana, ó. Ajudava a gente muito lá em Gente Brasília. muito boa. E ajudou até ajudou muito, muito, muito a gente lá em Brasília. Foi o que mais me ajudou. E aí ele falou, porque você já falou com o Júnior, com o Dr. Júnior? Eu falei, ainda não. Aí fui e falei com o Dr. Hélio Júnior. E aí o Dr. Hélio Júnior, no começo, ele não ia cobrar. Ele não ia cobrar para atender a minha tia também. Só que o que aconteceu? O Dr. Júnior começou a ser perseguido. Exatamente. E aí ele teve que cobrar pelo menos próximo à tabela. Então, ele tinha que cobrar um valor aproximado da tabela. Ele cobrou o valor mais baixo que tinha na tabela. Exatamente. Dos advogados. O mais baixo que tinha. E aí a família não tinha esse dinheiro ali de uma hora para outra. Então, como que foi? O Luiz, ele desde o começo falou que não podia ir, que ele estava com dores, que ele estava ruim, que ele não podia, e que Deus abençoava ia abençoar muito o Jorge, porque o Jorge estava se propondo aí e ajudar, e ele também ajudou também, o Luiz ajudou também. Aí o que aconteceu? O Luiz foi e fez um empréstimo para pagar o Dr. Hélio Júnior. E uma das filhas dela, ele fez um empréstimo de 10 mil, parcelado em acho que 200 e pouco por mês, 300 reais por mês, uma coisa assim. E uma das filhas dela deu 3 mil reais, depois cobriu um valor desses 3 mil reais para pagar o Dr. Hélio Júnior. E aí foi que deram o dinheiro pro Dr. Hélio. E o Dr. Hélio, quando já no começo que ele pegou a causa da minha tia, ele já deu estadia pro Jorge. Pro Jorge não ter que pagar mais, porque era 200 reais por dia que o Jorge pagava de estadia. Fora comida, fora várias outras coisas que ele pagava. Exatamente. Espera só um pouquinho, Cláudia. Vou explicar mais ou menos essa parte. Conversando com o Dr. Hélio Júnior, que se demonstrou uma pessoa exquisita, uma pessoa, olha, extremamente atenciosa, educada, dedicado, se interessou pela causa dessa causa da Fátima e dos outros patriotas. E eu expliquei para ele a minha situação. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu sou de Bauru, estou sem poder trabalhar porque tem mais essa. Eu não podia trabalhar lá, eu trabalho de Uber aqui e o Uber simplesmente não funciona para mim fora do estado de São Paulo. Então quem está no estado de São Paulo só pode trabalhar no estado de São Paulo. Em Brasília eu não tive como trabalhar. Eu só fui conseguir trabalhar nas últimas 3 semanas antes de eu voltar para cá. Porque o Uber não permite que você trabalhe fora do estado, a não ser que você mude. Uma outra coisa que é importante eu lembrar também, que quando... Assim, né? Deus abriu as portas. Quando eu fui tirar a documentação, eles exigiam o nada consta dos 27 estados. Como era em Brasília, eu tinha que ter o nada consta criminalmente em todos os outros estados para que eu pudesse visitar a Fátima, para eu poder entrar num presídio. Normalmente isso levaria uns 6 meses. Deus abençoou que em semanas, Deus abençoou que eu consegui. O pai do Júnior foi comigo, falou assim, não, você está morando em casa, nós vamos passar o seu endereço lá para casa, né, lá de casa. E aí o que acontece? Passando, Deus abençoe que acho que em 1 ou 2 semanas já estava pronta a documentação e eu já pude visitar a Fátima pela primeira vez. Falando um pouco agora do Dr. Júnior, eu vou falar uma verdade. Abaixo de Deus ele é um herói. Não só para mim, como para Fátima, como para os outros patriotas, porque ele realmente teve dedicação, ele se doou. Porque eu acompanhei depois, junto com o Júnior, todos os passos que nós tínhamos que fazer para poder ajudar a Fátima e os outros patriotas. Então, teve noites que ele passava sem dormir, teve noites que ele ia dormir muito tarde fazendo a preparação de tudo. E, inclusive, muitas das vezes, ele deixava final de semana e tudo trabalhando para poder ajudar. Então, olha, eu vou falar uma verdade. O Júnior, o tio da marmita, são heróis, tá? São heróis. E ele me ajudou, falou, não, Jorge, você vai estar aqui gastando, você não está trabalhando,
faz o seguinte, olha, eu vou falar com meu pai, minha mãe, se puder você fica lá. E aí Deus abençoou que eu pude ficar lá, o que também, vou falar uma grande verdade, me trataram com grande dignidade, me trataram como se fossem familiares deles, me trataram com todo amor, com todo carinho. E eu fui bem acolhido, muito bem acolhido lá. Então o que acontece? Já me aliviou uma parte. Aliviou também na parte de doações, porque eu já não precisava mais pagar 50, 75, 100 reais só para poder dormir. Fora comida, fora combustível, fora as outras coisas. Bom, continuando. Uma outra coisa que aconteceu foi, chegou a hora de trocar os pneus, trocar óleo, né, pagar a prestação do carro. Chegou a hora e eu não tinha. Então, graças a Deus, Deus abençoou que a minha mãe chegou a pagar mais do que uma prestação do carro, pagou para eu poder trocar só os pneus ficarem R$ 1.600, só os pneus. Que eu tive que trocar, porque chegou uma hora que o pneu estava, eu falei, vou me prender aqui ou o pneu vai estourar no meio da rua. Eu não posso continuar dessa maneira porque não tem condições mais, chegou a hora, tem que trocar. E eu tive que trocar o pneu, tive que trocar os óleos, tive que pagar a prestação do carro, e a minha mãe, a prestação do meu carro está em R$ 2.095. Naquela altura estava R$ 2.095. Então o que acontece? Também a minha mãe me ajudou muito em tudo isso, demais, porque eu não conseguiria ficar lá sem poder trabalhar, me dedicando 24 horas para poder dar auxílio logístico, para poder dar auxílio para os advogados. Eu não fui só na colmeia, eu fui na colmeia e na papuda. Muitas das vezes eu ia com o Dr. Júnior porque ele estava fazendo um grande favor, embora, né, o preço que ele cobrou não é nada comparado ao que os outros advogados cobraram, não é nada. Então, como ele também estava fazendo esse favor, eu estava morando na casa dos pais dele, então também eu me vinha na obrigação de poder ajudar em tudo aquilo que era necessário. Então eu ia com ele muitas das vezes na papuda, eu ia com ele no escritório dele, eu ia com ele onde fosse necessário. Onde for, eu falei, doutor, onde a gente precisa de ir? Por quê? Porque a dedicação que ele demonstrou para comigo, para com a Fátima, para com os patriotas, não tem igual. Não tem igual. Né? Eu vou deixar minha mãe falar um pouco agora, que minha mãe pode confirmar essas informações, né, mãe? É verdade. Vendo ele estar nessa situação, o povo todo nessa situação, o que eu pude fazer da minha parte, eu ajudei. Ajudei sim, pagar vários a conta do carro, ajudei, às vezes até na alimentação dele, alguma coisa que precisava lá, ajudei a pagar as contas dele, porque tem as contas aqui também, ele estava trabalhando para poder pagar as contas com o Uber, aí nesse caso ele não podia mais trabalhar, as contas começaram a acumular, eu fui ajudando e ele fez o que ele fez por amor aos patriotas, ele não pensou nele, ele não pensou na família, ele não pensou na esposa, na família, na gente, em quem ficou aqui. E eu achei que ele merecia, e os patriotas também. O que eu pude, da minha parte, eu ajudei bastante. Eu estou com as contas todas no cartão para pagar, muita coisa que eu precisei. Eu estou até sem cartão, para falar a verdade, mas eu consegui, não me arrependo, porque eu acho que ele estava fazendo, no começo ele foi pela Fátima, porque ele não sabia que tinha mais dos demais. Depois que ele soube, aí ele continuou lá para ajudar a todos os demais. Exatamente. E eu fiz a minha parte, o que eu pude fazer, eu fiz, sem contar com o que ia acontecer comigo no futuro. Então, mas Deus vai preparar e dá tudo certo. Ah, se Deus quiser. Né? Então tem outra coisa também. A minha esposa ficou aqui e ela teve que arcar com as contas da casa. 3 meses aqui, ela teve que arcar. Eu fui e voltei, mas pela necessidade. E ela arcou sozinha com as contas todas da casa. Luz, água, gás, comida, tudo aquilo que a gente tinha que pagar aqui, ela arcou sozinha nesses 3 meses. Então também tem o sacrifício da minha esposa que teve aqui, entendeu? Que também, sozinha, né? E que também ajudou. Bom, então o que acontece? Eu tenho, para aqueles que fizeram a doação, para aqueles que quiserem, eu tenho a minha conta aberta. Pode mandar, pode perguntar, eu posso imprimir o extrato da minha conta sem nenhum problema e vou mostrar para aqueles que fizeram a doação de Pix, com certeza, porque está lá todos os gastos. Uma das noites que eu estava lá, eu falei, bom, eles estão deixando eu dormir aqui, se fosse contar a quantidade de noites que eu dormi lá na casa do Júlio, multiplicar por R$200, daria mais de R$7.000. Daria mais de R$7.000 se eu tivesse pagando um quarto, um hotel, ou então alguma coisa durante esses 3 meses.
Então teve um dia que eu resolvi, eu falei, não, deixa eu fazer um agrado para eles. De vez em quando eu comprava pão, o café da manhã de todos, pão, leite, queijo, essas coisas assim, que eram coisas normais. Às vezes eu comprava, muitas das vezes não, muitas vezes eu comia lá também, tá? E não pagava, E muitas das vezes eu falei, não, e teve um dia que eu falei, não, deixa eu fazer um jantar, uma vez que eu sou cozinheiro, falei, deixa eu fazer o jantar para vocês, então eu comprei uma carne, comprei algumas coisas e fiz um jantar para eles, que eles gostaram bastante. Eu achei que era o mínimo que eu podia fazer para poder agradecer uma família tão querida, uma família que me acolheu sem me conhecer, acolheu um estranho, simplesmente pela indicação do próprio filho, acolheu, eles não sabiam quem eu era, qual era a minha índole, qual era o meu caráter, e eles me receberam de braços abertos. Então eu achei mais do que justo, pelo menos uma noite ou duas, fazer um jantar para eles, uma coisa simples, nada de extravagâncias, Lembrando né? que esse dinheiro, quem mandou para você, o dinheiro que você fez esse jantar foi a Cidinha. Exatamente. Eu que mandei o dinheiro em agradecimento a esse pessoal que fez tanta coisa pelo meu filho e por todos, né? Por todos. Então, assim, eu fiz esse jantar e faria de novo, não me arrependo. Eu ajudaria de novo, eu passaria tudo que eu passei de novo, eu não me arrependo. Entendeu? Não me arrependo. Por quê? Porque era a vida de pessoas que estavam envolvidas, a vida de pessoas chamadas de amiga, patriotas, entendeu? Que merecem o nosso respeito, a nossa consideração pela luta que estão tendo. Então, assim, eu faria tudo de novo se fosse necessário. Eu também faria. Ajudaria tudo de novo. Então, assim, para mim, eu creio que se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, por favor, pode vir. Eu tenho impresso o meu extrato bancário dessa época, tá lá o que entrou, o que gastou, quanto gastou, gasolina, eu gastei demais gasolina, combustível, porque eu tinha que ir, tinha que voltar, todo dia eu estava rodando com o carro, entendeu? E teve também o auxílio lá com os cobals que a gente precisou. Então, assim, tudo que eu pude fazer, nós fizemos. Nós fizemos, todos nós. Todos nós fizemos. Então, assim, fica aberto para vocês, sem nenhum problema. Aquele que fez doação. Eu queria ver onde você gastou. Olha, tá aqui. Tá ok? Eu tenho impresso ali. Tudo, se for o caso, a gente vai na conta. Eu imprimo novamente o extrato bancário. Porque eu acho que quem não deve, não teme. Então, assim, eu acho assim... se a coisa foi usada honestamente, foi usada para que eu ficasse lá, para poder me manter. Teve noite que eu dormi no carro. Teve noite lá que eu dormi no carro. Teve horas assim que eu ia lá para a OAB e eu ficava o dia todo lá esperando informação para saber o que ia acontecer com a Fátima, se ela ia ser transferida, se não ia ser transferida, o que o advogado podia fazer, quais eram as informações que os outros advogados estavam recebendo que eu pudesse utilizar em prol da Fátima. Então eu ficava de plantão lá na OAB, em frente da Colmeia, tem uma OAB lá, tem um escritóriozinho da OAB, justamente para poder colher informações, saber como eu poderia ajudar, né, e o que é que estava acontecendo. Então, assim, eu tenho vários vídeos que eu coloquei, né, de acordo com aquilo que ia acontecendo, de acordo com os fatos, com os acontecimentos lá de dentro. Então, assim, esse vídeo é só uma pequena explicação, uma prestação de contas para todos vocês que nos ajudaram, para todos vocês que fizeram possível a minha estadia lá em Brasília durante esse tempo todo. E se eu começar a nomear aqui, eu vou passar a noite inteira nomeando, porque eu sei que foi bastante gente que ajudou, entendeu? Então, para mim, assim, é importante eu dar esse esclarecimento, dar essa declaração, entendeu? Dessa prestação de contas com o dinheiro que foi doado de Pix para vocês, para que eu pudesse me manter e fazer a parte logística também para o auxílio para a Fátima, para o auxílio para as outras pessoas, tá bom? Cláudia, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Lembrando que os 2 primeiros cowboys, o Jorge teve que pagar com o dinheiro do Pix que a gente arrecadamos. Exatamente. Aí, o dinheiro, esses 2 primeiros cowboys deu num valor mais ou menos de R$600, que era R$300, 300 e pouquinho cada um. Mais ou menos. Então, deu mais ou menos uns 600 e pouco. Quase R$700. Nós conseguimos arrecadar com a rifa, porque a gente não conseguimos terminar a rifa, concluir a rifa. Então nós conseguimos arrecadar com a rifa em torno de uns R$800, mais ou menos, com a rifa. Fora o que deram, teve acho que 2 pessoas que deram um valor à parte, em dinheiro à parte.
Eu tive até que comprar roupa para mim mesmo, porque para poder entrar lá no presídio, Tem eu que precisava ser ter branco. calça branca, cueca branca sem etiqueta, chinelo branco, camiseta branca. Então eu não tinha nada disso. Eu também tive que comprar para mim também, para que eu pudesse entrar no presídio, para que eu pudesse visitar a Fátima. Então teve também esse gasto comigo. E sem contar que as roupas que o Jorge teve que comprar para ela lá, que as filhas delas mandou o dinheiro, a essas roupas, lá as lojas são todas caras e longe. Caras e longe, exatamente. Lojas, só para quem foi para Brasília sabe. Quem teve em Brasília sabe. E aí tem um shopping com um mercado assim, que lá, foi ali que você comprou, não foi? A Também. Também. Tem um shopping, que é lá o shopping acho que de Goiânia, se eu não me engano. Tem também a rodoviária, que eu também comprei as primeiras coisas. Eu tive que comprar na rodoviária pela urgência de entregar para ela roupa, porque ela estava sem roupa, ela não tinha o que trocar, não tinha o que vestir. E como a própria cadeia exige que seja tudo branco, eu tenho certeza de que ela estava sem roupa para poder trocar nos primeiros dias. Então eu também tive a preocupação em comprar imediatamente para que ela não tivesse falta desses artigos de primeira necessidade lá dentro. Então o primeiro e o segundo cobal eu tive que realmente fazer uma parte na rodoviária, uma parte no shopping, uma parte em lojas, porque muitas vezes você não encontrava tamanho e você não encontrava só branco. Mesmo assim ainda tinha que cortar a etiqueta, tirar as coisas da embalagem original e passar para saquinhos que nem shampoo, creme de cabelo, sabão em pó, sabão em pedra, você tinha que tirar da embalagem e colocar em saquinhos transparentes. Tinha todo esse trabalho também que a gente tinha que fazer. E era urgente que ela precisava desses itens lá. Então esses primeiros cobais realmente ficou isso daí. E depois os outros foram com as outras doações. Com as doações. Não, mas a roupa, ele comprou a parte que foi as filhas delas que mandou o dinheiro e ele comprou as roupas para ela. Exatamente. Itens de meia, era meia, calça, ainda teve calça que ficou larga para ela porque ela emagreceu muito, ele teve que comprar outra, né, porque ele tinha uma numeração, mas ela tinha emagrecido. Então teve que comprar outra numeração. Exatamente. Não dava pra pegar de volta e comprar de novo. Porque tinha que cortar a etiqueta. Uma vez que cortou a etiqueta, eles não trocam. Dava pra pegar de volta e trocar, então tinha que comprar outra e ela acabava tendo que passar para outra pessoa aquela calça. Então foi bem complicado essas coisas. Partes íntimas também ele teve que comprar. Calcinha, sutiã, porque as que a gente tinha arrecadado, a gente arrecadou um monte de calcinha, sutiã, tudo, branco. Não servia. Só que não servia para ela, era tudo Não pequeno, servia. era tudo tamanho pequeno. Então serviu para as outras, mas não serviu para ela. Exatamente. Então ele teve que comprar, e lá a gente sabe que é tudo caro. Calcinha, sutiã, lá não muito é caro, barato. gente. Não é barato. Lá Brasília não é barato. em lugar nenhum, gente. Não é barato. Então teve muita coisa assim que esses gastos, né, que a família teve também. Então são muitas coisas, só que toda vez que ele ia comprar alguma coisa, ele fazia o vídeo e falava, Exatamente. eu vou comprar isso, isso e isso. Exatamente. Aí a filha mandava o dinheiro, ele mandava o comprovante, comprava o que tinha que comprar, mostrava no vídeo e mostrava o comprovante do que ele comprou. Então tudo isso foi bem esclarecido. Só não viu quem não quis. Então, são coisinhas assim. Brasília é muito grande. Brasília, todo lugar que você vai rodar é muito distante. É tudo caro, é tudo complicado. Brasília é complicado. O distrito mais complicado que tem é Brasília. Para se andar e para se viver também, eu acho. Então é muito complicado tudo lá. É tudo muito longe, né? Gasta muito combustível. E outra coisa também que eu queria falar. Ele fala que não, mas no dia que ele fez o vídeo, que foi lá, que cobrou os deputados e senadores, que foi lá apontar o dedo que eles não estavam indo para lá ver os presos, que os presos estavam sofrendo com a comida, com tudo lá, que eles estavam sofrendo
os patriotas estavam lá desassistidos, né? Morrendo a míngua. E que é obrigação dos deputados e senadores também de direita de estar lá, porque todos os patriotas que estavam lá também tinham votado neles. Então eles tinham direito de pelo menos ter a visita dos deputados e senadores de direita. Então quando o Jorge fez esse vídeo num dia, dali 2 dias foi o Cleitinho, o Sanderson, foi também o Nicolas Ferreira, Magno e aí Malta. começou a abrir o leque para todos os outros deputados e senadores de direita irem para lá também, porque eles não estavam indo. Então eles começaram a ir porque o Jorge deu a cara para bater e falou: vocês têm que ir lá, vocês têm que ver com os seus próprios olhos o que o seu povo está sofrendo. Exatamente. O que os patriotas estão passando. Vocês têm que ver o que está acontecendo. E aí foi quando eles começaram a ir. O Jorge fala que não é ele, mas eu tenho certeza que foi... Eu acho que não, mas... Não, foi. Ele fez o vídeo falando que fez isso num dia, dali 2 dias os deputados chegaram lá, então quem que foi, né? E ainda falaram que porque a família foi lá, amigos da família foi lá. E quem que é amigo da família? É o Jorge. Exato. Então é isso que eu queria enfatizar. São gastos, a gente conseguimos arrecadar. Para minha tia foi pouco dinheiro. Da rifa, de algumas pessoas que deram, não foi muita coisa que a gente arrecadamos no Pix. A maioria que chegou em mim e falou: eu quero ajudar, eu vou ajudar, eu quero fazer parte disso, foi para ajudar todos os patriotas, não era só um. Era para ajudar tanto a minha tia, tanto a Lisa, tanto o David, tanto quem aparecesse, que foi quando eu falei para ele: ó, os patriotas estão ajudando, mas não estão ajudando só a minha tia. Até porque muitos nem conheciam a minha tia. Entendeu? Mas ajudaram todos os patriotas que estavam presos. Então, quem ajudou, até a arrecadação do Cowboys, que inclusive não coube na minha tia, tudo que recebemos foi para ajudar todos. Era para ajudar todos os patriotas. Uhum. Então, foi feito o Cobol para todas as patriotas lá dentro, na colmeia. E alguns a gente conseguimos direcionar para Papuda, né? Então alguns foi para Papuda, mas a maioria foi para colmeia. Exatamente. A maioria que a gente conseguimos arrecadar foi para colmeia. E um pouco só a gente conseguimos fazer cowboys para Papuda. Mesmo porque lá na Papuda não era admissível creme hidratante de cabelo, não podia, shampoo não podia, então era só sabão em pó, as outras coisas que era possível, que não estava sendo usado na colmeia, foi mandado para Papuda. Só quer falar alguma coisa mais? Eu tenho o extrato do banco de muitas coisas que eu paguei também. Se alguém quiser, eu posso tirar o extrato e enviar para pessoa, para vocês que colaboraram, certo? Com certeza. Inclusive de troca de pneus, de óleo, de muita coisa, muitas contas, as outras contas. Tá bom. Então, olha, obrigado pela atenção de vocês. Fica aqui, né, essa pequena prestação de contas. E se alguém quiser, nós estamos aqui à disposição, né, para poder esclarecer qualquer dúvida. Deixa eu só enfatizar uma coisa antes de terminar. Desculpa, gente. É que muitos devem perguntar: o que você fez com as coisas da rifa? Como a gente não terminamos a rifa, eu dei o que eu arrecadei da rifa, eu dei para minha tia, tá? Tá aí. Então tá com a minha tia, e eu dei para ela fazer o que ela quiser, como se fosse um presente de todos vocês, de quem ajudou, né, na rifa, porque a gente não terminamos a rifa. Muitos falavam para mim: mas você devia ter feito mais barato, a R$10. Só que a gente não podia fazer a R$10 porque a gente precisava de dinheiro, muito dinheiro, porque as coisas a gente sabe que não era barato. Então por isso que eu tinha feito a rifa a R$30. Mas conseguimos um dinheiro para dar uma ajuda legal para ela, que é
quase uns R$800 mais ou menos que a gente pegamos com a rifa. Tudo que vinha pro meu Pix eu mandava pra minha prima e a minha prima guardava esse dinheiro e aí ela passava, de acordo com a necessidade do Jorge, aí ela passava esse dinheiro para ele. E assim foi feito. Então, essa é a prestação de contas que a gente tinha de dar a vocês, falar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente e a gente esclarece a dúvida que vocês tiverem, tá? Então, aqui tá tudo certo. O meu celular, ele quebrou, né, a tela, eu tenho que trocar a tela, mas se alguém precisar, eu tenho o extrato do meu banco também, porque teve gente que me deu em dinheiro, o coisa, então eu fiz o Pix para minha prima, tem Pix que eu fiz diretamente pro Jorge, e esse dinheiro eu repus desses Pix que eu tirei da minha conta. Então é isso aí. Tá Era bom? só uma prestaçãozinha de contas. Gente, Deus abençoe. Fiquem, né, com a paz de Deus e qualquer coisa estamos aqui à disposição, tá bom? Deus Que abençoe. Deus abençoe Deus a abençoe todos a e todos. o que precisar de querer saber mais alguma coisa, É eu só tenho nos extratos dos bancos, é só chamar que a gente coloca tudo certinho para vocês. E agradeço a atenção de todos. Deus abençoe.